Oi, pessoal. Pessoal, então esse tema aqui de hoje é um tema bem específico e bastante novo, né? Com algumas mudanças de mercado, com algumas necessidades que vieram, a gente acabou, os fabricantes acabaram implementando algumas tecnologias alternativas que são muito interessantes quando a gente consegue colocar eles no lugar certo, que são esses detectores que a gente também chama de não convencionais, né? Então nessa live aqui a gente vai abordar isso. Tem uns recadinhos que eu preciso deixar aqui para vocês. Queria dizer que a TZF, né, a gente faz esses vídeos para conversar, para ficar mais perto de vocês, para passar informação. E a TZF, desde o ano passado, a gente vem implementando e vislumbrando um atendimento do modo remoto, né? A gente conseguiu estabelecer uma experiência para os nossos clientes nesse sentido, né? Com uma redução de custo de transporte, de traslado muito interessante, né? Com a surpresinha de todo mundo, né, da pandemia, a gente antecipou esse projeto. Hoje virou uma necessidade, né? E quem estiver interessado para aproveitar essa evolução, né? Que agora acredito que seja uma grande oportunidade. Quem quiser saber mais detalhes a respeito de como é esse formato de atendimento, por favor, mandem algum dos canais que nós temos. Temos o WhatsApp, temos o site, temos os directs aqui, tá? Podem ficar muito à vontade para fazer alguma pergunta a respeito desse formato. Então, essa semana, nós escolhemos o patinho feio dos patinhos feios dos detectores não convencionais, certo? Eu falo que tem um grupinho que são detectores que o pessoal ainda tem um pouco de receio, tá? O grupinho dos detectores não convencionais, quando a gente fala de HPLC, né, de cromatografia líquida, ou seja, o que não compreende ultravioleta visível, difração, fluorescência, em algumas aplicações, em alguns mercados, até espectrometria de massas. Seja pela complexidade da técnica, seja pelo tempo, seja pela experiência, seja pela logística, tem coisas que são possíveis, mas nem sempre são viáveis. Mas esses carinhas aqui são um grupinho separado. Primeiro, o fluorescência, ele é separado porque ele tem aplicações bem específicas, apesar de trazer bastante sensibilidade para a gente como alternativa, né? Para os cromóforos, né? Dentro do universo de compostos, nós vamos ter os cromóforos e não cromóforos, que a gente chama, né? Os cromóforos absorvem a radiação, tá? A radiação, no caso nossa, ultravioleta, ou absorvem e emitem outro comprimento de onda, que é o caso do fluorescência. Enfim, mas aí o fluorescência está no grupo dos patinhos feios, né? O grupo dos detectores menos usuais, justamente porque ele é muito sensível. Então, se você não vai fazer nenhum hormônio ou controle nesse sentido que exige essa sensibilidade, ou se você vai utilizar uma técnica de derivatização que exige essa sensibilidade, a fluorescência é o cara, né? O índice de refração, que todo mundo ama. Verdade ou mentira? O índice de refração é um detetor que eu brinco que ele é tinhoso, né? Ou seja, você tem que dar o espaço e o tempo dele, certo? E a ideia do índice de refração ele não tem uma sensibilidade muito boa, mas ele tem uma característica de universalidade, né? O fluorescência tem uma característica de seletividade e especificidade, né? Já o índice de refração, universalidade. Bom, e aí o que acontece? No meio desse tumulto, certo? No caso, o índice de refração por algumas questões operacionais, né? De demora, de estabilização, enfim, fase, limitação com gradiente, tem uma série. No meio desse tumulto, chato, muito chato, Rê. Muito.
Ainda que tem uns que a fonte mudou para LED, né? Mas eu tenho histórico de clientes que ficam um dia tentando estabilizar, né? Na rotina, aquela loucura. Então é um cara que tem que tomar muito cuidado. E no meio dessa parte dos não convencionais surgiu duas possibilidades no nosso mercado. Uma delas foi o espalhamento de luz, que a gente chama de Light Scattering, que é o ELSD, não é nome de droga, né? É o ELSD. E surgiu uma outra situação, uma outra tecnologia, que a gente chama de Corona CAD. Tá? Corona CAD, na live que eu fiz com o Amadeu, né? A gente até comentou rapidão que era o Corona CAD, mas são dois detectores muito específicos, né? Não convencionais, que entram aí no meio, certo? E aí, dentro dessa história, a gente lançou uma enquete para entender um pouquinho sobre o que o pessoal dava de retorno a respeito desses detectores não convencionais, né? Só para a gente entender, basicamente hoje a gente vislumbra eles em duas aplicações específicas, tá? Uma delas a gente trabalha na parte de alimentos, que é a determinação de lactose. Sabe o zero lactose? Né? Que não é um produto fit, hein, gente? O pessoal do fit lembra que zero lactose, a lactose não some, ela se transforma, né? Tem a lactase bonitinha que deixa o alimento um pouquinho mais calórico, mas para quem tem intolerância, é sensacional, tá? Então, para essa aplicação na parte de alimentos, e eles abriram um outro espaço muito grande para a parte de produtos de degradação, tá? Por quê? Porque além deles conseguirem contemplar os nossos compostos alvos cromóforos, eles também conseguem contemplar os não cromóforos, certo? E com isso ele te traz, ambos, né? Eles vão trazer mais informação para você conseguir fechar o seu balanço em algum estudo de degradação, na parte de fármacos, tá? E aí, para a gente chegar nesse objetivo, né? Para a gente chegar nesse objetivo, esses detectores, eles vieram fazer um trabalho simplificado, entre aspas, e bem entre aspas, quando eu tenho controle sobre todo o estudo, né? Mas eles vieram trazer um trabalho simplificado que seria de um espectrômetro de massas, mesmo sendo um single quadrupolo, tá? É como se, devido às características que eles têm, eles conseguem trabalhar um controle de qualidade sem muita complexidade. Às vezes a gente não consegue implementar um espectrômetro de massa no controle de qualidade, a gente deixa ele na parte de pesquisa e desenvolvimento, né? E aí esses detectores eles conseguem entrar e fazer um pouquinho do trabalho, tá? Então a ideia desses detectores não convencionais seria contemplar uma menor complexibilidade para aquelas análises já desenvolvidas e já controladas em um estudo de degradação, por exemplo. Para isso a gente fez algumas perguntas da enquete e se vocês, conforme a gente vai conversando, tendo dúvida, por favor, coloque aqui para a gente a sua dúvida, tá? Que a gente vai responder. Tá? Então, seguindo um pouco a nossa enquete, esses detectores eles estão razoavelmente populares, né? Razoavelmente populares. Todo mundo sabe que eles existem, né? A gente tem um movimento a respeito da aplicação deles, né? Justamente para conseguir esses caras que os não cromóforos gerados numa degradação ou alguma molécula com essa característica, eu não vou conseguir pegar num detetor convencional. Essas moléculas que não têm a característica de ser cromófora, elas não vão conseguir aparecer no UV-Vis, muito menos numa fluorescência, mesmo em baixas concentrações. Agora, no ELSD e no CAD, com certeza você vai ter uma boa resposta. Aqui a gente teve uma pergunta, ó, no UV usamos cafeína para avaliar o sinal
o que podemos usar para o light scattering? Rê, olha que interessante, a cafeína é quase que universal, tá? Mas o ideal seria a gente usar um composto alifático, ou um composto que tenha uma característica um pouquinho diferente no light scattering. Mas no light scattering a cafeína também vai aparecer. A gente usa cafeína para testar massa, a gente usa para testar GC, a gente usa para testar HPLC. A cafeína é uma molécula que ela pode ser utilizada também para o light scattering ou para o CAD também, tá? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Recomendo. O que a gente precisa fazer, e aí eu já estou adiantando alguns assuntos aqui daqui da nossa enquete, né? O que acontece? Ó, o light scattering, pela característica do detetor, o grande problema não, característica da técnica, né? É a respeito da resposta que a gente tem, tá? O light scattering, ele dá uma resposta pra gente, normalmente logarítmica, tá? Normalmente logarítmica. Então, o que acontece? Se você forçar um pouquinho a curva de calibração, e lógico que a gente quer ver aquelas curvas de calibração maravilhosas, com um monte de 9 depois da curva, né? Depois da vírgula, ele vai ter uma tendência a virar logarítmica, primeiro quadrática e depois logarítmica, tá? Então isso, às vezes, impacta muito se eu tenho diferença de concentração dentro da minha estratégia de análise. Muito mesmo, tá? Isso é o que light scattering acaba trazendo pra gente. Então, você vê muitos artigos, né? Principalmente em algumas aplicações, por exemplo, lactose, que a gente às vezes precisa fazer uma curva um pouquinho maior, não tem jeito, eu preciso linearizar ela, fazer LN da curva, né? Aí tem uma série de complicações para frente, na parte de validação de método, etc, etc, etc. Então, qual que é a dica que a gente dá? Reduz um pouco a faixa de trabalho. Tenta atingir o máximo a faixa de trabalho, mas de forma um pouco mais reduzida, tá? Por outro lado, a gente tem o detetor, o CAD, né? Que ele tem um pouquinho mais de linearidade pela característica da técnica, tá? Pela característica da técnica. Então, como ele usa basicamente uma fonte PCI, eu só preciso ajustar certinho o eletrômetro atrás, né? Para ele não saturar. E usar alguns filtros quando necessário, tá? Bom, vamos seguir as perguntas aqui. A gente fez uma pergunta que você tem equipamento para determinação de compostos não cromóforos? Né? Legal. Nós recebemos uma série de respostas. E aí, retomando, né, a ideia de você ter um equipamento para enxergar compostos não cromóforos vai contemplar o índice de refração, vai contemplar o CAD, o light scattering e o espectrômetro de massa, certo? É você buscar uma alternativa à universalidade que nós precisamos, ou seja, ter maior informação da maior classe de compostos possíveis no único detetor. A terceira pergunta que nós tivemos na enquete foi: você utiliza o detetor light scattering para qual tipo de análise? Aqui nós tivemos algumas respostas. Uma delas foi para a parte de fitoterápicos, que eu achei muito legal, justamente porque fitoterápico é uma caixinha de surpresa, né? A gente teve uma resposta aqui para a parte de análise de lactose também. É interessante o light scattering. Inclusive, a gente fez a TZF fez um desenvolvimento, né, nessa parte que foi muito interessante mesmo, tá? O detetor ele teve uma boa resposta, no entanto, o método foi validado. Até tem um órgão aí, que é um órgão oficial, que está ainda trabalhando com esse método para a parte de fiscalização, né? O único ponto de observação para a parte de lactose foi a respeito da matriz, né? No caso de leite, como o preparo ele é um preparo tradicional, algumas proteínas acabam passando, né? E aí no processo de nebulização e evaporação do light scattering, você tem que ter um período de manutenção razoáveis lá, porque sobra um residualzinho,
tá? Pela característica da técnica mesmo. Mas mostrou-se uma técnica bem robusta, tá? Depois de bastante amostra que passou, que teve esses pontos, né? Legal. A quarta pergunta que nós fizemos aqui foi: o seu detetor de ELSD possui fonte de LED ou laser? Legal que a maioria aqui comentou que a fonte é de laser. Aqui eu coloco essa questão, tá? Justamente porque existem na parte do light scattering duas fontes e dois approaches, né? Duas abordagens distintas, tá? Uma delas é com LED, tá? Com LED, utiliza uma fonte luminosa um pouquinho mais simples, e os light scatterings tradicionais utilizam aquela fonte luminosa a laser. Pessoal, dependendo da sua aplicação, dependendo do que você está buscando, você não vai sentir nada no final do método, tá? A gente precisa sempre lembrar da balancinha da verdade, né? Que é o compromisso e o benefício, tá? Dependendo da aplicação. Porém, se a gente colocar em termos de especificação, os equipamentos a laser tendem a ter uma linha de base mais estável, certo? Ou seja, se a gente falar um pouquinho de sensibilidade, né? E que sensibilidade, para mim, envolve uma série de coisas. Mas se eu olhar só para isso e falar somente disso, a linha de base mais estável num detetor, numa fonte a laser, vai me trazer uma sensibilidade maior, tá? Então hoje você tem praticamente todos os fornecedores trabalhando com esse tipo de fonte. Isso para análise que a gente comentou aqui, a parte de fármacos e a parte de lactose, né? Existem aplicações de light scattering também para a parte de polímeros, tá? Polímeros aí praticamente unânime a fonte ser de laser, devido às características lá das aplicações, tá? Legal. Aqui o nosso índice deu mais equipamentos a laser mesmo do que LED. A quinta pergunta. Você utiliza o detetor CAD para qual tipo de análise? Bom, agora mudando um pouquinho o foco, né? Quando a gente fala de CAD, a gente sempre vai lembrar da interface do massa, tá? E é interessante que tanto um quanto o outro, mas vamos falar do CAD. A ideia de você utilizar esse CAD dentro de uma abordagem analítica, né? É você utilizar os mesmos solventes, a mesma fase móvel, a mesma coluna que você utiliza num espectrômetro de massa, tá? Então, nesse caso aqui, quando a gente fala do Corona CAD, ele vai ter uma resposta parecida com aquela interface chamada APCI, tá? APCI, né? Em termos de ionização. A forma da ionização, o comportamento dos compostos ionizáveis, tá? Então, lembre-se que a gente precisa ter esse norte. A única coisa é que no final desse detetor, depois da interface, da nebulização, da agulha Corona, que é um plasma a baixa temperatura, que ioniza o composto que está passando por ele, tá? Que ioniza o composto que está passando por ele. No final, ao invés de eu ter um separador de massa-carga, eu tenho um coletor de cargas, tá? Então, a partir desse aerosol, tem a descarga da corona, que é inclusive o nome do detetor, e no final eu tenho um coletor de cargas. Então, é uma excelente opção para lugares ou laboratórios que precisam de menos complexibilidade na rotina, né? E não conseguem adotar um espectrômetro de massa. Mas a ideia do CAD é exatamente essa.